amada igreja, com a graça e a paz do Senhor. Abramos o nosso hinário cantor cristão, no hino 385, louvor. Vamos nós louvar a Deus, vamos ao Senhor de toda a luz, santo, santo. Cantem, louvem lá no céu. Nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, santo, santo. Hoje é uma noite de louvor, de gratidão. Primeiro dia da semana, dia do Senhor. Estamos recebendo uma família nessa noite que vai apresentando a criança. Nós queremos dar as boas-vindas a toda a família em nome de Jesus. Louvemos ao Senhor 385, nosso Deus. Vamos nos louvar a Deus, ao Senhor de toda a luz, santo,
Vamos louvar ainda com 112 o nosso cantor cristão, um hino muito conhecido, todos podem louvar. Você que não tem o hinário, pode acessar aí no seu smartphone, no seu celular, só é discar 112, cantor cristão, vencendo vem Jesus. 112 do nosso cantor cristão, já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Os reinos deste mundo seguirão as suas leis, os sinais da sua vinda, mas se mostram cada vez vencendo vem Jesus. Dá para a gente perceber que o mundo está caminhando exatamente para o que diz a Bíblia, a palavra de Deus. Semana passada não pudemos estar aqui, não era nosso domingo, e nosso substituto imediato também, assim como hoje, ele teve compromisso de trabalho, não pôde estar. E entramos em contato com o diácono Antônio para que ele trouxesse uma palavra. E conversando depois com o diácono Gedilson, disse que o assunto foi exatamente Mateus 24. Nós vamos continuar esse tema hoje, Atos 8. Filipe desce a Samaria e se depara com um mágico, um bruxo, um mago. E ele desenvolve o papel da fraude espiritual. Vamos aproveitar esta noite. Esse culto não vai se repetir. Depois que sairmos daqui, só se Deus nos der uma outra oportunidade, devemos aproveitar e entender o tema desse hino tão conhecido, mas pouco vivido. Vencendo bem Jesus. Vamos louvar junto que eu volto. Oh,
capítulo 13. 1 Coríntios, capítulo 13. Quem achou, diga amém. Amém. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, não tivesse caridade, seria como metal, que soa, ou como sino de tino. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para os sujeitos dos pobres, e ainda que me pegasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúme, não se ufana, não se ensoberbece. Não se porta com a decência, não busca os seus interesses, não se irrita, não se explica mal. Não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo crê, tudo sofre, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. E é perfeito, em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, escutei como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos como espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei, como também sou conhecido. Todos. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém, o maior deles é o amor. Amém. Personagem não é conservação. Graças damos ao Pai por uma noite que nos concede, uma noite tão importante, Senhor, tão especial. Glória a Deus. Onde, ó Pai, teu povo reunido, ora, louva e agradece por todos os benefícios, Pai, que o Senhor nos tem dado. Glória a Deus. E o mais importante de todos, que tudo, ó Pai, é a tua palavra que acabamos de ouvir, Senhor, do leito, que o Senhor possa aplicá-la, Senhor, em nossos corações, que possamos entender, ó Pai, plenamente, para que os nossos dias sejam direcionados a ti, Senhor. Assim, agradecemos ao Senhor e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Muito louvor para a humanidade. Graças a Deus. Amém. Peço de oração pela vida de Wesley não pode estar conosco. Está enfermo, vai para o século novo, não subirá, está a trabalho. Como o pastor citou hoje, né? O grupo da família está reunido hoje aqui na igreja. Vou trazer Wagner, estudante, trazer a sua pequena mão para ser apresentada hoje. Ia trazer bem antes, mas por conta do seu trabalho, né? Por trabalhar em estrada, viajando muito, e tem que sempre coincidir com o dia do nosso pastor que está presente. E hoje ele está, e nós trazemos um lugar bastante abençoado da família para estar reunida aqui. Então nós agradecemos, né, ao pastor Tutor pela presença de cada um.
Agora tudo para Ele, tudo é para Ele. Com o Senhor, das canções de adoração. E vem, essa é a hora da adoração. Glória a Deus. Aleluia.
eu também te amo, obrigada.
Louvado que ele vai Senhor. Amém. O Francisco 69, maior explicado da nação da igreja, 1 João, capítulo 5, 25, de 1 a 5. E diz assim a palavra do Senhor. Todo aquele que crê em Jesus é Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o Deus também ama ao que dele é nascido. Visto conhecendo que eu amo de Deus, quando amamos a Deus e praticamos seu mandamento, porque Ele é o amor de Deus e fazemos seu mandamento. Ora, o seu mandamento não são menores, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Amém. Pendão real, voz sentido rei, a voz soldado ser, corajosos convidos dependem, passando para o céu, com valor, sem temor. Eu sou uma atriz de amor ao Santo do Senhor Jesus, amém? Vamos louvar o Senhor em 301. Creia e observar, amém? Em Jesus confia, sua lei observa, o que gozo, que bênção, que paz, satisfeito guarda tudo. Quando bem
está, Senhor, aqui na tua casa, casa de oração, domingo, dia do Senhor, está reunindo com a família, ó Deus, com o céu, com os visitantes dessa noite, com o teu povo, da tua igreja, Senhor. Pelo aqueles, Senhor, que não podem estar aqui essa noite, que não está contigo a razão, pelo aqueles que estão enfermos, Senhor, que o Senhor possa estar visitando a cada um, pela virtude da igreja, pastor Eliseu, teu servo, que estará a palavra essa noite, que aquele que possa estar de ouvido atento, que tua palavra tem que falar o nosso coração, pelos dias e pelas ofertas, pela tua serva, Senhor, a irmã Laisa, que dirigiu essa primeira parte. Capacita sempre a tua serva, ilumina a vida dela nessa caminhada, não só a dela, mas de cada jovem da tua casa. Senhor, nós te agradecemos por tudo, pela criança, Senhor, que vai ser apresentada aqui essa noite, pela vida dos seus pais, pelos aqueles que ainda não são evangélicos, Senhor, que ainda estão nessa caminhada, que possam um dia abrir o coração, que possam fazer uma decisão ao teu lado, Senhor. Nós te agradecemos por tudo, pelos dízimos, pelas ofertas, em nome de Jesus, amém. Agradeço a Deus por dirigir essa primeira parte. Pastor Eliseu. Mais uma vez nós cumprimentamos a todos, saudamos a todos com a graça e a paz do Senhor. Amém. Queremos dar as boas-vindas a essa família que nos honra nesta noite com a visita, não é? E os pais da pequena Manuela, que vem hoje à noite aqui para apresentar, pedir oração, colocar diante de Deus a sua filha. Há alguns anos atrás, apresentamos aqui Sara, e recentemente ela esteve aqui na igreja, em uma das programações. E depois que terminou o culto, eu fiquei conversando com ela. Muito esperta, inteligente, né? Bem ágil nas colocações. E eu mandei lembranças para os pais, sua avó, que acompanhamos, né, nessa época de redes sociais, relacionamentos digitais. E é com muita alegria que nós recebemos Wagner, é o pai, Shirlene, é conhecida, nossa, é a mãe, né? Sara está com quantos anos? 7 anos. Então, há 7 anos atrás, apresentamos aqui Sara. E esses dias eu tenho até refletido como pastor. Conversamos com o diácono Antônio algumas quintas-feiras aqui. Ele que está trabalhando numa atividade agora de apoio, de monitoramento a crianças, adolescentes em sala de aula, né, em um dos estabelecimentos da cidade. E depois daquela nossa conversa, quantas coisas aconteceram na nossa cidade. E quinta-feira passada eu disse que ia colocar uma mensagem, que eu fui para João Pessoa, ali pertinho, pregador, uma ocasião especial,
E a mensagem foi tão tocante, tão direta, que eu resolvi pedir à irmã Luciana, porque eu não tenho grupo, né? Eu não participo de grupo, para ela colocar no grupo da igreja. Quem ouviu aquela mensagem, quem assistiu aquela mensagem do reverendo Hernandes Dias Lopes, citando o texto da criança lá com o problema, e o que é que acontece hoje? Como foi mesmo a criança? Teve uma criança, eu não vi ainda direito aquela criança que entrou lá numa espécie de lugar de animais, né? E ele matou mais de 20 animais. Recentemente, um pastor desavisadamente fez uma observação, e o negócio está por aí, porque tudo hoje que se fala cai na rede e é uma confusão grande. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque hoje nós estamos aqui para mais uma vez orar por uma criança, um bebê, Manuel. Seu pai, sua mãe, sua irmã, seus avós, não é Adriana, né? Luci, o João, os tios Kelly, Jéssica, Suzy, Renan e os primos Kelly, Kelly, é isso? K-E-L-I-D-Y, é isso? Kelly e Júnior são os primos, é o que está aqui. Então nós vamos, como sempre fazemos na igreja, dar as boas-vindas a essa família, dizer que são bem-vindos e que volte outras vezes, porque eu não sei se a gente vai ter 7 anos. Nasceu uma outra criança, porque os dias estão se esgotando, os sinais estão aí diante de nós, e nós devemos, como na oração disse orou o diácono Fábio, devemos nos apegar ao Senhor. Vamos dizer à família que eles são bem-vindos em nome de Jesus, bem forte. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Agora abramos nossas Bíblias em Atos capítulo 8. Atos capítulo 8. Atos 8, a partir do verso 4. Eu estou com a Bíblia Nova Tradução na linguagem de hoje, mas você deve acompanhar aí na sua tradução. Atos capítulo 8. Versículos de 4 em diante. Aqueles que tinham sido espalhados anunciavam o Evangelho por toda parte. Filipe foi até a capital da Samaria e anunciava Cristo às pessoas. Dali as multidões viam os milagres que ele fazia. Os espíritos maus, gritando, saíam de muitas pessoas, e muitos coxos e paralíticos eram curados. E assim o povo daquela cidade ficou muito alegre. Morava ali um homem chamado Simão, que desde algum tempo atrás fazia feitiçaria entre os samaritanos,
e os havia deixado muitos admirados. Ele se fazia de importante, e os moradores de Samaria, desde os mais importantes até os mais humildes, escutavam com muita atenção o que ele dizia. Eles afirmavam: este homem é o poder de Deus, ele é o grande poder. Eles davam atenção ao que Simão fazia, porque durante muito tempo ele os havia deixado assombrados com as suas feitiçarias. Mas eles acreditavam na mensagem de Filipe a respeito da boa notícia do reino de Deus e a respeito de Jesus Cristo, e foram batizados tanto homens como mulheres. O próprio Simão também creu, e depois de ser batizado, acompanhava Filipe de perto, muito admirado com os grandes milagres e maravilhas que ele fazia. Que Deus aplique a sua bendita palavra em cada coração. Vamos orar, pedindo que Deus fale conosco através do texto sagrado nesta noite, em nome de Jesus. Nosso Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, pelo privilégio de poder congregarmos nessa noite, nesse dia, o primeiro dia da semana, dia do Senhor, e estarmos aqui para te prestar este culto que só a ti somos devedores. Estamos diante da tua palavra nesta hora e te rogamos que, pelo teu Espírito Santo que a inspirou, que o Senhor venha iluminar a nossa mente e ungir os nossos lábios para compreendermos a mensagem aqui contida, e que vidas nessa noite possam ser convencidas do pecado, da justiça e do juízo. Nós te oramos, Senhor, agradecidos com o perdão dos nossos pecados, em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Hoje pela manhã bem cedo, a irmã Luciene entrou em contato comigo e perguntou se eu estaria aqui. É o meu domingo aqui, terceiro domingo. Gostaria inclusive de estar pela manhã, mas em virtude do culto ontem à noite ser ao ar livre, né, aos 89 anos do meu sogro, irmão Ivo, eu acordei com dor de cabeça e como se fosse gripado. Então me resguardei, tomei os medicamentos devidos, e sabendo que eu estaria aqui hoje, eu comecei a refletir desde domingo. Domingo, em Pontas de Pedra, eu preguei essa mensagem. Houve uma live assim como essa, que está sendo gravada, e eu não costumo repetir mensagem desde os meus 20 e poucos anos. Sempre é um sermão, e principalmente agora nas chamadas pregação expositiva, não tem como repetir uma mensagem. Mas domingo eu preguei esse sermão no culto de ceia lá em Pontas de Pedra, por tudo isso que nós estamos vendo. Naquela ocasião, enquanto nós estávamos domingo passado na igreja, os Estados Unidos da América estava sendo açoitado pelo furacão Milton, e algumas pessoas pedindo oração. Minha irmã mandou para mim um vídeo de um pastor muito conhecido que estava lá, está lá, mora lá, e disse: olha, porque é difícil.
muitas árvores caídas, muita casa destruída, mortes, prejuízo enorme. São Paulo também, acometido de um vendaval, pessoas, nosso irmão Sérgio, pastor Sérgio, Paulo Sérgio Barbosa, vai estar conosco aqui no aniversário da igreja. Ele disse: pastor, nós estamos há dias sem energia, árvores derrubadas por toda a cidade, a terra, sempre, claro que houve fenômenos naturais, terremotos, maremotos, furacões, ciclones. Os problemas na terra nesses últimos tempos, eles estão se avolumando. Essa guerra, que completou mais de um ano, ela vai levando as potências para um cenário mundial não bom. Israel, com a sua resposta, depois de um ano de ataque aos grupos radicais, e mais de 60% das pessoas no mundo contra Israel. As universidades, os grandes centros. Enquanto a Bíblia diz: orai pela paz de Israel, aqueles que te abençoarem serão abençoados, aqueles que te amaldiçoarem serão amaldiçoados, porque Israel vai se defender. Então causa toda esta polêmica no mundo, e o mundo está indo exatamente para onde a Bíblia diz que ele vai. E diante de tudo isso, eu fui em uma das fontes que eu tenho já há algum tempo, e eu pontuei algumas coisas aqui sobre esses sinais. E esses sinais aqui, de onde eu retirei para essa introdução, foi algo escrito pelo Billy Graham nos anos 90. Exatamente quando, daquela ocasião em que o Saddam Hussein anexou o Kuwait ao território do Iraque, e foi preciso os Estados Unidos da América fazer a chamada Operação do Deserto para voltar o Kuwait de novo para o seu território e seguir o avanço, que foi interrompido só depois de muito tempo. Aí veio o 11 de setembro, aí veio a derrubada do Saddam no Iraque, e aquele cenário naquela região é terrível. A situação no mundo não é boa, em nenhum aspecto. E quais seriam esses sinais? Aumento da miséria, pobreza, divisões raciais, falta de moradia, crimes, abuso físico e sexual. Recentemente, um grande astro aí de Hollywood, na área da música, foi descoberto coisas que o indivíduo praticava, que é negócio que você diz assim: meu Deus. E como hoje não é mais preciso ficar esperando o Jornal Nacional às 20 horas, porque os aplicativos em tempo real mostram a guerra e como os drones atacam desde individualmente, estraçalhando-os em tempo real, para quem quiser ver, até cidades, bairros, casas, condomínios.
E a coisa que mais nos choca é o tráfico humano, o tráfico de órgãos, o abuso à pessoa, e no meio de todo esse cenário, crianças. Sinais como a desintegração da família tradicional. Hoje ver uma família vir aqui, e eu estava acompanhando vocês no último final de semana, vocês reunidos, né, em família e confraternizando-se, e hoje vocês veem a igreja traz uma criança para apresentar ao Senhor, porque um dos sinais que nós estamos vivendo é a desintegração, a desorientação da família tradicional, um dos sinais. E aí vem as complicações diante disso. Nos anos 90 era AIDS, mas agora tem outras coisas. Mas na hora em que os órgãos, não foi dada a notícia dos órgãos de pessoas que foram transplantadas, só que os órgãos estavam com AIDS. Ninguém quer, ninguém. Por mais que a ciência avance e tenha medicamentos, os chamados complexos para combater o mal, o indivíduo teve uma transfusão ou teve um transplante de um órgão e o órgão estava com AIDS. Logo, o corpo da pessoa foi tomado pela AIDS. E aí as coisas vão complicando. Vício das drogas. Eu fui para São Paulo muitas vezes com 5 anos de idade, 10 anos, 13 anos. Fui na Praça da Sé algumas vezes. Hoje não tem como ir na Praça da Sé. A Cracolândia, pessoas como lixo humano sendo jogado de um lado para outro. Outro problema seríssimo que agrava esses sinais que falamos, a pornografia. O celular hoje tem desintegrado mentes de uma coisa que vicia mais do que a droga. O comportamento que corrói a sociedade. E aí vem o agravamento na natureza, os terremotos, as tempestades físicas, os desastres naturais. E Jesus disse que tudo isso era apenas o princípio das dores. Nesse ponto aqui, eu chamo a sua atenção e a minha, como igreja, e você que nos visita hoje, mas mais para a igreja. O preço da fé será elevado. Ser crente hoje, não crente como a gente está vendo aí nos YouTubes da vida, os maus testemunhos, os escândalos, mas crente, fé na pessoa bendita de Jesus. A fé terá um preço. O preço da fé será elevado. Por quê? Porque aí vem a zombaria, os escárnios, as perseguições e até a morte, que é o martírio. A igreja perseguida, imagine ser crente hoje no Afeganistão. Imagine ser crente hoje na Coreia do Norte. Imagine ser crente nos lugares onde há intolerância religiosa, onde não se pode professar a fé. E muitos se recusarão a pagar esse preço. Escândalos, traição, ódio, tudo isso são sinais. Mas na leitura desta noite,
de Atos 8 diz que Filipe, um diácono lá daqueles que foram escolhidos em Atos para dar suporte aos apóstolos, ele torna-se um evangelista. E ele desce à cidade de Samaria, um lugar complexo, um lugar mestiço, um lugar que não era um lugar de pureza racial por conta do cativeiro da Síria, e ficou aquele lugar sem ninguém querer ter contato. O próprio Jesus, quando entra em contato com a mulher samaritana em Sicá, ela diz: como é que, sendo tu judeu, entra em contato, vem conversar comigo, sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. E Filipe desce a Samaria, porque dentro desse contexto dos sinais estão os falsos profetas que enganarão a muitos. Está aqui o multiplicar da iniquidade, está aqui o amor que vai se esfriando. Quando a nossa irmã Laísa, dirigindo a parte devocional, começou a nos convidar a ler 1 Coríntios 13, que está falando sobre o amor, eu fiquei ali meditando, e nessa parte aqui introdutória tem aquela expressão do Senhor dizendo que, mesmo em meio a tudo isso, aquele que perseverar até o fim será salvo. Mas quem é que vai perseverar? Hoje nós transitamos na fé reformada, e lá tem um ponto dizendo da perseverança dos santos, o remanescente fiel, os escolhidos de Deus. Eles irão perseverar, porque quem os segura, quem os sustenta é a soberana mão do Senhor, que disse que aquele que eu pegar com a minha mão, ninguém jamais o arrebatará. Quando Filipe desce a Samaria, ele se depara com essa figura de Simão. E dentre esses sinais, eu quero chamar a sua atenção nessa noite para esse tema: a fraude e a mentira, a fraude espiritual, o evangelho torcido e pervertido, os falsos mestres, como era o Simão mágico. E Jesus, ele chega a dizer que a igreja verdadeira, ela haverá de crescer em meio à perseguição. Aquela viagem que eu fiz tão perto aí, tão rápido, quando terminou, estava lá numa igreja muito grande, bem localizada, da elite, não é? Os livros do reverendo Hernandes Dias Lopes para vender. E eu fiquei procurando assim um livro interessante, e terminei comprando um falando sobre o Apocalipse, sobre a igreja. E tinha uma fila enorme. Eu acho que a gente chegou em Goiânia, chegamos por volta das 23 e alguma coisa. Eu acho que aquela fila ainda estava lá. Gente para ele autografar os livros e tirar foto. E eu fiquei exatamente meditando, porque Jesus disse que a igreja verdadeira haveria de crescer em meio à perseguição. O evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. Jesus advertiu, e então virá o fim. Há uma interpretação, principalmente entre os pentecostais, né? E nós, por sermos uma igreja de tradição renovada, nós não podemos negar que esta igreja
na década de 60, ela esteve entre aquelas igrejas que passou pelo movimento de renovação espiritual. Nós não vamos negar isso na história. E há uma interpretação, a chamada interpretação dispensacionalista, que diz que o crente, que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Os reformados defendem que a igreja passará por uma aflição muito grande antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E o Senhor diz exatamente, quando eu chego nessa altura aqui, há 8 dias atrás eu escrevi aqui Mateus 24, de 15 até o final, Jesus falando sobre o difamador, sobre o assolador e sobre a profanação daquele que iria profanar e vilipendiar o altar de Deus, caluniando Cristo e o seu povo. Como seria essa fraude espiritual? Como nós somos exortados, desafiados, é chamada a nossa atenção para o discernimento, é um dom do Espírito. E muita gente hoje querendo falar em línguas, querendo ter visões, querendo ver milagres, como diz o reverendo Hernando Dias Lopes naquela mensagem, falando sobre a geração que mais viu milagres, a geração de Elias, a geração de Moisés e a geração de Jesus foi uma geração incrédula, que Jesus chegou a dizer, quando o pai da criança disse: olha, Senhor, os teus discípulos não puderam fazer nada pelo meu filho. Jesus gritou, Jesus bradou, dizendo: ó geração incrédula, até quando eu estarei convosco? Então não adianta haver milagre se não tem fé verdadeira na pessoa bendita de Jesus, e principalmente falsos milagres. Quem é que não crê em milagre? Quem é que não crê no poder de Deus? Quem é que não teve uma experiência com Deus na vida, sendo crente na pessoa bendita de Jesus? Se o maior milagre que pode acontecer na vida de um ser é ele nascer de novo para a glória de Deus. Mas a fraude espiritual de messias disfarçados no mundo de hoje, de homens e mulheres que chegam a beirar aquilo que seria débeis mentais, perturbados emocionalmente, sonhando com motivações e deveres ameaçadores, mistificações alienantes. A nossa espiritualidade tem que ser uma espiritualidade sadia, uma espiritualidade bíblica e equilibrada. Jesus está chamando a atenção em Mateus 24, a partir do 15, e Filipe, quando desce a Samaria e se depara com Simão, que parecia, mas não era, que deu sinais de que tinha levantado a mão, começou a andar por ali e depois quis comprar o dom de Deus. Foi preciso Pedro e João dizer para ele: o teu dinheiro fique para a tua perdição, porque as coisas de Deus não se conseguem dessa forma. A graça de Deus, o poder de Deus, a misericórdia
misericórdia de Deus, a salvação que é de graça para nós, porque custou um preço muito alto para Ele. Mas o nosso evangelho, o nosso discipulado não pode ser barato, porque Jesus pagou o alto preço por nós. A Bíblia aqui, ela afirma que no tempo do fim os falsos cristos vão aumentar, vai até culminar com o anticristo. É uma das figuras que desde o meu tempo de seminário me chamou a atenção. Só agora, com a fé reformada, foi que eu vim realmente entendê-lo, talvez como não tivesse entendido. O anticristo, que é o homem de Satanás, imitará Cristo, oferecerá paz. Ele é tão falso como a paz que ele oferece. E muitos enganadores que nos rodeiam estão intimamente ligados a Satanás e ao mundo satânico. Eu não pensei que um pastor presbiteriano fosse dar uma palavra naquela terça-feira. Hoje esse casal que vem aqui e traz essa criança para apresentar ao Senhor, e eu como pastor, com temor e tremor, eu digo para eles, eu digo para nós, eu digo, louvando a Deus pelas senhoras que cantaram esse hino, falando sobre a família, que a nossa família, que as nossas crianças, que os nossos relacionamentos, que a nossa vida a dois esteja debaixo das potentes mãos de Deus, coberta pelo sangue vertido no Calvário, porque o diabo, ele é sujo, ele vem roubar, matar e destruir, ele não brinca, e a coisa que ele mais gosta é daqueles que dizem: isso não existe. Os sinais aqui que fazem tentativas abertas para fraudar o evangelho, a verdadeira espiritualidade. Chegamos aqui em Simão o Mágico, autor de uma heresia que perdurou até o século III. Ele era uma espécie de um gnóstico, de um indivíduo que estava ali, assim como Balaão no Antigo Testamento. Balaão, que Balaque ficou tentando seduzi-lo para que ele amaldiçoasse o povo de Deus. E Balaão, mesmo não sendo um profeta da linhagem de Elias, ele chegou e disse para Balaque: esse povo não se amaldiçoa, esse povo tem a bênção de Deus, não adianta feitiçaria, encantamento, maldição contra o povo de Deus, esse povo é abençoado. Mas de tanto Balaque insistir, ele bolou uma ideia. Quer ver? Vi a maldição, não precisa nem amaldiçoar, basta levá-los a pecar. E em Baal-Peor o povo caiu em prostituição, não precisa amaldiçoar. Simão, ele era esse indivíduo que a princípio, veja aí no verso 13 do capítulo 8 de Atos, eu estou com a Bíblia, a nova tradução na linguagem de hoje, diz que ele abraçou a fé, verso 13, capítulo 8 de Atos. O próprio Simão também creu, e depois de ser batizado, acompanhou Filipe de perto, muito admirado com grandes milagres e maravilhas que ele fazia. Então Simão, ele abraçou a fé, ele foi convencido, mas ele
convencido pelo poder sobrenatural exercido por Filipe. E Simão, ele era conhecido ali por ter o poder denominado grande poder, mas que na verdade ele era uma fraude espiritual. Simão creu intelectualmente sem se converter de fato. Simão, mágico famoso, teve sua arte ofuscada pelos milagres e pela transformação. Não adianta mistificações, não adianta arrepios, não adianta uma espiritualidade só superficial na pele, sem profundidade bíblica. No verso aqui de 17 a 19, veja, Atos 8, quando Pedro e João puseram as mãos sobre eles, e eles receberam o Espírito Santo, aquelas pessoas que estavam sendo evangelizadas. Então Simão viu, quando os apóstolos punham as mãos sobre as pessoas, e Deus dava a elas o Espírito Santo. Por isso ele ofereceu dinheiro a Pedro e a João, dizendo: quero que vocês me deem também esse poder. Assim, quando eu puser as mãos sobre alguém, essa pessoa receberá o Espírito Santo. Então Pedro respondeu: que Deus mande você e o seu dinheiro para o inferno. Você pensa que pode conseguir com dinheiro o dom de Deus? Você não tem direito de tomar parte no nosso ministério, porque o seu coração não é honesto diante de Deus. Simão, ele começou a perder aqui a sua plateia, ele começou a perder os seus seguidores, usando uma linguagem hoje, ele começou a perder a sua influência, e ele oferecendo dinheiro a Pedro para lhe conferir o poder de conceder o Espírito Santo. É daí que vem a palavra simonia, né? Tem muita gente hoje comprando cargos eclesiásticos, tem muita gente hoje abrindo igrejas em esquina, achando que vai enricar, iludindo pessoas. Simão é de onde vem essa palavra simonia, que significa pagar por um cargo eclesiástico, prática muito comum em vários períodos da igreja. Muito sério isso. O poder do Evangelho supera o espetáculo sem sentido de Simão o mágico. Veja aí o verso 12. Mas eles acreditavam na mensagem de Filipe a respeito da boa notícia, do Evangelho, do reino de Deus e a respeito de Jesus Cristo, e foram batizados tanto homens como mulheres. Só o Evangelho é quem transforma, porque o Evangelho é o poder de Deus e a salvação para todo aquele que crê. Eu quero aqui, pelo adiantado da hora, vamos orar pela criança, pela família que veio esta noite aqui. Poderiam ter ido a uma outra confissão de fé, mas vieram aqui a essa igreja. A família está aqui, irmã Luciene, diácono Fábio, sua família, e essa família é uma família numerosa. Esperamos um dia poder realmente dizer com eles, e eles dizerem:
eu e a minha casa servimos ao Senhor. O poder do Evangelho supera o espetáculo de Simão Mágico. Simão era um mago, um arqui-inimigo da igreja e um dos líderes da heresia gnóstica daqueles dias. Aqueles que diziam que a salvação, que a espiritualidade se conhece pelo conhecimento intelectual apenas. Ele ensinava que a pessoa ganhava a salvação não pelo mérito da morte de Cristo. Quem viu aquele ator, né? Aquele ator da Grande Família, né? Recentemente eu estava nas redes e vi um camarada, até achava que ele era inteligente, intelectual. Esses artistas são muito metidos muito inteligentes. O cara fez exatamente aquilo que Pedro e o pastor Hernandes diz lá naquela passagem da introdução da mensagem, quando Pedro chama Jesus à parte e diz: não faça isso, não morra, não dê sua vida. Jesus diz: para trás de mim, Satanás. E é interessante aquela observação que o pastor faz. Jesus não falou com Pedro, Jesus falou com Satanás. Jesus disse: arreda, Satanás, está repreendido, sai daqui, Satanás. E deixou Pedro. Pedro vacilou naquela hora, fraquejou. Agora imagine o ator que fez aquele papel do Agostinho na Grande Família. Ele disse: não falem da morte de Jesus, falem da vida de Jesus, falem do exemplo de Jesus. Não há salvação sem a morte de Jesus. É por causa da morte que nós temos vida e vida em abundância. E Jesus não está morto, Jesus ressuscitou. Mas para ressuscitar, Ele precisou dar a sua vida por nós. E a espiritualidade de Simão era exatamente essa. Era uma espiritualidade daqueles que achavam que ganhariam a salvação não pelo mérito da morte de Jesus Cristo pelos pecados, mas pelo conhecimento especial a respeito de Deus. Lembram daqueles 3 pontos da mensagem? Aqueles que estão no monte, quanta gente, né, indo para o monte, falando do monte, mas não tem a real percepção da pessoa bendita de Jesus Cristo, de quem Jesus Cristo é. Jesus é Deus, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. E como é que uma das seitas que mais cresce hoje no Brasil sai de porta em porta dizendo que Jesus é uma criatura de Deus, que Jesus é uma pessoa inferior a Deus? Jesus é Deus, o Espírito Santo é Deus, Deus é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É onde está o poder do Evangelho transformador. Mas Simão ele não via assim. Quase todos os samaritanos, eles consideravam Simão um supremo Deus, um grande poder. Simão abraçou a fé, e para Simão a fé era um ato externo, útil para receber o poder que Filipe possuía. Quantas pessoas estão nessa condição? E eu gostaria, irmãos, de concluir agora essa palavra. Quando o diácono Genilson disse que domingo que eu não pude estar aqui porque não era o meu dia, que o irmão Iago, assim como hoje, precisou ir trabalhar, e o diácono Antônio foi acionado
E dentre as conversas que eu tive com o diácono Genilson, ele disse: ele pregou em Mateus 24. E eu vi que tinha um bom número de irmãos. E na quinta-feira, quando o diácono orava ao final do culto, ele dizia: Senhor, tem misericórdia de mim, me ajude a poder falar do Evangelho, da verdade do Evangelho. Veja aí o que diz Mateus 24, a partir do 15. Vamos concluir com essa leitura. Eu vou ler na tradução, na linguagem de hoje, você acompanha aí na sua tradução. E Jesus continuou: vocês verão no lugar santo grande terror, de que falou o profeta Daniel, que o leitor entenda o que isso quer dizer. Então os que estiverem na região da Judéia fujam para os montes. Quem estiver em cima de sua casa no terraço, que fuja logo e não entre para pegar as suas coisas. E quem estiver no campo, que não volte para casa a fim de buscar as suas roupas. Ai das mulheres grávidas, das mães com criancinhas naqueles dias. Orem a Deus para que vocês não tenham de fugir no inverno ou no sábado, porque naqueles dias haverá um sofrimento tão grande como nunca houve desde que Deus criou o mundo, e nunca mais acontecerá uma coisa igual. Porém Deus diminuiu esse tempo de sofrimento. Se não fosse assim, ninguém seria salvo, mas por causa do povo que Deus escolheu para salvar, esse tempo será diminuído. Portanto, se alguém disser a vocês: vejam, o Mestre está aqui, ou o Messias está ali, não acreditem, porque aparecerão falsos profetas e falsos Messias, que farão milagres e maravilhas para enganar, se possível, até o povo escolhido de Deus. Preste atenção. Eu estou lhes dizendo tudo isso antes que aconteça. E se disserem: vejam, ele está no deserto, não vão lá. Ou ainda: vejam, ele está escondido aqui, não acreditem. Porque assim como o relâmpago risca no céu, do nascente até o poente, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o corpo de um morto, aí se ajuntarão os urubus. Que Deus aplique a sua palavra em cada coração e que Ele nos abençoe. Amém. Quero convidar aqui a família, o casal e a criança, que nós iremos orar nessa noite. Pedir a Laís aqui para registrar essa parte. Pode vir aqui. Há 7 anos atrás foi Sara, E hoje é Manuel. Vai, está na estrada, Sara, lembra que a gente conversou? Esse aí é só o vamos convidar a irmã. Vem aqui, minha irmã. A mãe do pai do diabo, a avó também, e a irmã, a família que vamos olhar aqui. Vamos registrar esse momento. A gente está evangelizando as segundas-feiras,
casa, pregando na frente, vou marcar para gente lá na frente da sua casa. Pode ser? Botar lá o som e pregar lá. Certo? O nome dela é. Pode ser. Vou tirar o óculos para não chorar. Vamos da igreja se colocar de pé. Como eu disse, irmãos, eles poderiam, né? Mas tem a família, a mãe do Wagner. Mas falta nascer de novo. Que Deus te ajude, que Ele possa te convencer na pessoa do Espírito Santo. Shirlene e a Lucília, né? De vez em quando eu digo. Então, que bom seria que essa família pudesse render-se aos pés de Jesus, confessando como Salvador. Mas não é uma obra nossa, é uma obra do Espírito Santo. Amém? Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, Senhor, nesta noite por mais essa vida que o Senhor permitiu vir ao mundo, em um mundo de morte, em que tantas crianças são, ó Deus, eliminadas ainda no ventre de suas mães. Ó Deus, tu sabes o quanto esse mundo está mal, mas tu és bom, e nós estamos aqui para louvar o teu nome como fizemos nessa noite e apresentar a vida dessa criança que os seus pais trazem para colocar diante de ti, que o Senhor possa abençoá-la com saúde, que o Senhor possa protegê-la com os teus anjos, dando livramento, e que a obra maior na vida dela e na vida dos seus pais, o teu Espírito Santo possa fazer em nome de Jesus. Só o Senhor, nós te oramos, ó Deus, agradecidos, e abençoamos essa criança com a bênção do Senhor, em nome de Jesus. Nós te oramos agradecidos. Amém e amém. Agora recebam a bênção. Que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus, seja conosco e com todo o seu povo, desde agora e para sempre. E a igreja do Senhor diz amém. Que Deus vos abençoe.